advertir e vai revelar para nós aquilo que o Senhor detesta, aquilo que o Senhor não agrada, aquilo que o Senhor não tem prazer. E aqui fica claro para nós que, conforme o irmão que nos antecedeu trouxe aqui uma boa aplicação acerca do perverso. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque para nós tornar perverso dentro da casa de Deus é questão de segundo, é questão de comportamento, é questão de pensamentos, irmãos. Porque qualquer comportamento, qualquer atitude minha e sua que vá contra a vontade do Senhor, nós tornamos perverso dentro da casa de Deus. E por isso devemos ter cuidado em estar atento e entender qual é a vontade do Senhor. Por isso temos que estar atento e ter cuidado se a nossa vida, se as nossas atitudes, se as nossas escolhas, se os nossos comportamentos, se a maneira como estamos vivendo não tem sido contra a vontade do Senhor. E como posso eu encontrar a vontade do Senhor? A vontade do Senhor está revelada na Sagrada Escritura. A vontade do Senhor está revelada a cada culto, a cada palavra, a cada louvor que é entoado. A vontade do Senhor está sendo ecoada aos nossos corações. Não tem como nós dizer aqui nessa noite que não temos conhecimento e que não sabemos qual é a boa, perfeita, amável vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, quando Deus levantava o líder do jovem do Cidade Jardim para trazer ao nosso coração um despertar, um alertar aos nossos corações, por isso nós precisamos ter cuidado, porque a vontade do Senhor está revelada aos nossos corações, mas muitas vezes por dureza do nosso coração, porque a vontade do Senhor não é a minha e não é a sua, e por isso não ser a minha e a tua vontade, muitas vezes nós não a queremos para as nossas vidas. E a partir desse momento nós tomamos o caminho da perversidade. Por isso, amada igreja, nesta noite, esta palavra é para mim e para você. Esta palavra é para não somente o coração desta igreja, mas para cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite, porque muitas vezes nós temos sido perverso na nossa caminhada, muitas vezes nós temos sido perverso dentro da casa do Senhor, quando Deus tem requerido de nós muitas atitudes, muitas condutas que têm sido negadas por nós mesmos. Falamos do amor, mas negamos o amor. Falamos da santidade, mas não a vivemos. Falamos da misericórdia, mas não aplicamos. Por isso, amada igreja, tenhais cuidado, porque você pode ter serviço em tornar o perverso andando dentro da casa de Deus. E meus amados irmãos, digo com temor ao meu coração, porque é uma espada de dois gumes e ela corta para dentro da minha alma, e eu tenho diante do Senhor, porque muitas vezes na minha caminhada eu tenho sido perverso nesta caminhada. E eu quero olhar para a palavra do Senhor, porque nós precisamos entender, irmãos, nesta noite, e ter cuidado, porque o inimigo ele tem tentado nos seduzir. O inimigo tem tentado nos trazer ao nosso entendimento, muitas vezes ofuscar a realidade do Evangelho de Jesus Cristo e trazer ao nosso coração um Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho do irmão Hélio, é o Evangelho que nós tomamos para nós mesmos e vestimos de uma religiosidade a qual não é o Evangelho de Jesus Cristo, a qual cada um toma para si aquilo que subentende que é bom e agradável, e acreditamos que essa é a vontade do Senhor. Mas a vontade do Senhor, ela nos confronta. A vontade do Senhor revela o nosso pecado. A vontade do Senhor, ele nos quebra para nos levar para o céu. E meus amados irmãos, falar de intimidade é algo muito profundo. Se nós buscarmos um conceito de intimidade, nós vamos olhar para termos aqui alguns sentidos, e eu preciso trazer esse significado para que assim nós possamos compreender o que Deus tem a falar conosco nesta noite. Mas, meus amados irmãos, se nós formos definir a palavra intimidade com Deus, ela vai nos arremeter a um relacionamento profundo, a um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, que vai além da religiosidade.
Porque muitos têm confundido. E muitos acreditam que tem intimidade com o Senhor é vir ao culto. Muitos acreditam que tem intimidade com o Senhor é dar um dízimo. Muitos acreditam que tem intimidade com o Senhor é de vez em quando, no dia da ceia, comer do corpo e beber do sangue e soltar uma rajada de língua estranha e acham que isso é intimidade com o Senhor. Muitos acreditam que tem intimidade com o Senhor é fazer parte de um grupo. Muitos acreditam que tem intimidade com o Senhor é ser um obreiro da casa do Senhor. Muitos acreditam que tem intimidade com o Senhor é fazer parte de uma denominação. Mas, meus amados irmãos, tenhamos cuidado nessa noite, porque quem tem intimidade com o Senhor vai muito mais além do que tudo isso. Porque isso que fazemos não é intimidade com o Senhor, é apenas a nossa religião, é apenas aquilo que nós tomamos para nós e acreditamos nos nossos ideais. Mas ter intimidade com o Senhor é algo muito mais profundo, que atravessa todas essas dimensões. É algo sobrenatural de Deus. Mas, irmãos, para que possamos entender, não tem como eu fugir. Os jovens da nossa congregação já estão cansados, talvez vão ter que dizer, irmão, não para de falar isso. Mas eu tento, mas a palavra me leva por esse caminho. E, meus amados irmãos, ter uma vida de oração, ela faz parte de um elemento da intimidade com Deus. Porque, irmãos, para ter intimidade com Deus, você precisa melhorar esta palavra, melhorar a minha colocação. Para ter intimidade, você precisa encontrar 5 características. E quais são? A primeira, você precisa ter uma comunicação verdadeira e efetiva, seja com Deus, ou seja com o cônjuge, seja com amigo. Para ter intimidade parte de um princípio. E qual é? A primeira característica, você precisa ter comunicação verdadeira. Então, dentro desse princípio, eu entendo que para mim ter intimidade com Deus, eu preciso orar. Porque não tem como eu comunicar com o Senhor se não for por meio da via da oração. E quando nós vai falar de oração, não estamos falando de uma oração que a Mansara um dia nos diz, aquela oração quando você vai comer e dizer, dobrar o seu dedo e dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Não é essa oração, mas é uma oração aonde você vai se dobrar e vai rasgar o seu coração e ter uma comunicação verdadeira e genuína, aonde você não vai querer omitir os seus erros, mas pelo contrário, você vai reconhecer a sua condição. Ter comunicação é aquela oração aonde você gasta momentos soegado, momentos sentado, momentos deitado, porque oração não existe protocolo. Eu posso orar sentado, posso orar deitado, posso orar de pé, posso orar de bruço, mas eu tenho que orar. E, meus amados irmãos, como nós precisamos ter um exemplo aqui nessa noite a ser seguido. Nós precisamos de um exemplo, alguém que tinha uma comunhão, uma intimidade profunda com Deus. E eu posso olhar para a Sagrada Escritura, está recheada de homens e mulheres que tinham intimidade com Deus. Mas eu prefiro nessa noite inspirar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Ele, em todo momento, quando você olha para os Evangelhos, vai revelar um homem que tinha uma vida de oração. Ele tinha intimidade, porque ele tinha uma vida de oração. Então, irmãos, não tem como eu ser íntimo de Deus se eu não pegar a via da oração. Aleluia. Eu posso cantar bonito, posso pregar bem, posso fazer muito bem o uso das palavras, mas isso não é intimidade com Deus. Aleluia. Intimidade é quando você dobra o seu joelho e você tem prazer de falar com o seu Senhor acerca do seu dia, acerca daquilo que está te incomodando, acerca daqueles problemas que tem tentado roubar a tua paz, acerca daquilo que tem tentado roubar a tua comunhão. Então, ter intimidade com
Senhor, eu preciso orar, porque Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, sendo um Deus encarnado, tendo a natureza 100% Deus e na sua segunda natureza 100% homem, não tendo pecado nenhum, tendo uma vida íntima, ele tinha motivos e vivia em oração, meus amados irmãos. Agora vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro de nós. Somos falhos, somos pecadores, erramos, padecemos, não somos santos, somos cercados de imperfeições. E por que não? Nós devemos ter uma vida de oração. Se aquele que foi perfeito, se aquele que viveu entre nós teria um pecado, tinha uma vida de oração, por que eu não tenho? Por que eu não posso ter? Por que eu não devemos ter uma vida de oração? Meus amados irmãos, nós precisamos buscar isso na nossa vida. E é triste quando nós olhamos para um congresso como esse tão bonito e ver todos os irmãos aqui presentes. Mas vocês imaginam nessa noite enquanto o Senhor está alegre com vocês. Imagina nessa noite quanto o Senhor Jesus está feliz com a sua presença aqui nessa noite. Mas isso não revela a tua intimidade com Ele, porque a sua intimidade vai ser revelada quando acabar este culto e você voltar para o campo de guerra. Aleluia. Quando você voltar para a sua casa, quando você voltar para a sua rotina, quando você voltar para a sua escola, você precisa orar, porque a palavra nos disse que devemos orar e vigiar, porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, a nossa carne ela padece, a nossa carne, como a palavra do Senhor nos diz, ela milita contra as obras do Espírito, e você só pode vencer as obras da carne se você tiver uma vida de oração. Então não tem como nós ter intimidade com alguém que nós vamos conversando, não tem como ter intimidade com alguém que eu não tenho comunhão, não tem como ter intimidade com alguém que eu não consigo contar os meus problemas, não tem como ter intimidade com alguém que eu não consigo passar 10 minutos orando. Eu gosto muito dessa comparação de um relacionamento, de um casal quando começa. Eu gosto muito disso, dessa comparação, porque a maioria de todos os casais passam por essa fase. No começo de um relacionamento, passam horas e horas no telefone. Os nomes lindos e passam hora. Parece dois bobos, um dorme no celular, quando vira o outro está falando sozinho. E passamos horas. Para que isso? Para buscar ter intimidade. Meu Deus. Se fazemos isso com alguém que talvez lá na frente nem vai ser o seu futuro esposo, esposa, que talvez lá na frente você vai acabar se ferindo e machucando, porque é comum acontecer nos relacionamentos. Mas nós fazemos isso. E por que não fazer isso com alguém que entregou a vida dele sobre o madeiro em meu favor? Por que não fazer isso por alguém que preparou um céu para morar? Por que não fazer isso por alguém que me vai garantir a salvação, a vida eterna? Por que não, irmãos? Então nessa noite nós precisamos entender que intimidade ela vai brilhar pela via da oração. E meus amados irmãos, não vai adiantar nada acabar esse congresso e quando tiver um culto de oração, você continuar na sua casa, você continuar nos seus afacejos, você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes desse congresso. Isso não vai adiantar nada. A palavra vai ser só verdadeira na sua vida se ela promover mudanças, porque a verdadeira palavra de Deus ela vai nos orientar, vai nos levar para o caminho a qual o Senhor quer que nós trilhamos. Então, meus amados irmãos, quando chegar no decorrer da semana
falar de intimidade, mas vivê-la requer um preço. Um preço a qual nem todos estão dispostos a pagar. Um preço a qual ninguém muitas vezes vai te bater nas mãos dos seus ombros e vai dizer parabéns. Mas se você está esperando isso acontecer, você está pensando errado, está andando na via errada. Porque aquele que espera alguma coisa nesta vida é o mais miserável dos miseráveis. Porque a nossa recompensa não está aqui nessa terra. A nossa recompensa está com o Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, minha irmã, primeiro ponto, primeira característica de um relacionamento é a comunicação. Então você precisa sair daqui nessa noite encucado. Eu preciso passar mais tempo conversando com Deus, porque como eu quero morar no céu, como eu quero passar a eternidade ao lado do Criador, se quando eu estou aqui na terra não consigo passar alguns minutos conversando com Ele. Mas quando eu estou falando de oração, eu não estou falando de lista de pedidos. Porque estamos vivendo um dias do Evangelho, parece que Deus virou um serviçal meu e seu. Parece que Jesus agora trabalha para mim e para você. Parece que o Espírito Santo, Ele deve algo para nós. Então nós dobramos o nosso joelho e trazemos listas enormes e incansáveis de tudo aquilo que queremos. Mas, meus amados irmãos, se nós olhar para Jesus, como era a oração de Jesus? Jesus, quando dobrava o joelho, Ele falava assim: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a sua. A verdadeira oração não é para falar o que você quer. A verdadeira oração é você pedir graça e força para que você faça aquilo que Deus quer que você faça. E quando o que eu preciso, irmão, ele fica em paz, porque o próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, a coluna sanitária do Evangelho, ele vai dizer: por que vocês vivem preocupados com amanhã? Porque vocês pais não sabem, os pais sabem que vocês precisam, porque vocês estão preocupados com amanhã, vocês não estão vendo o passarinho, não planta, não semeia, não colhe, mas o pai da criança, você não está vendo a erva no campo, nem se uma moça grossa vestiu tão bem com ela, e não é porque vocês estão preocupados com amanhã. Essa manhã que o Senhor Jesus Cristo preocupa é com a tua intimidade com Ele. Se preocupa em desenvolver uma intimidade íntima com Ele. As demais coisas ficam tranquilo. O Senhor sabe que você precisa. Ele já falou: os seus pais são os maus, e o seu filho pedindo um pão, por aventura daria uma pedra, ou pedindo um peixe, por aventura daria uma serpente. Pois seus pais são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Aleluia! Ele sabe daquilo que você precisa. Então para com essas listas intermináveis de pedidos e rasga ela, joga ela fora e começa agora a passar mais tempo perguntando: Senhor, o que queres de mim? Senhor, me mostra a tua vontade. Senhor, eu quero chegar mais pertinho do seu pé, Senhor. Segunda característica de um relacionamento verdadeiro: pensar da mesma maneira. Lá no livro de João, no capítulo de número 10, versículo 30, diz assim, que Jesus ele vai se declarar que Ele e o Pai são um só, e assim revela que há uma conexão de pensamentos, ideias. Então, no segundo ponto, a segunda característica de um relacionamento íntimo, ele é construído quando você passa a pensar da mesma maneira. É interessante que em Jesus a gente vê esse pensamento. Em todo momento Jesus fala: eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele está pensando da mesma forma que o seu Pai pensa. Então nós precisamos agora, a partir de então, se de fato queremos intimidade com o Senhor, começar a pensar como Ele. O que Ele quer de nós? Qual é o pensamento de Deus? O que Ele quer? Vocês acham, irmãos? Vocês acreditam mesmo que Jesus Cristo morreu numa cruz só para nos dar o privilégio de estar num tempo tão bonito como esse? Só para nós de vez em quando aqui dar um glória, aleluia, e embora para nossa casa? Você acredita que de fato é isso mesmo? Será que nós acreditamos que de fato é isso só? Será que é só
Eu acredito e creio que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Mas por que não revela? Porque não conseguimos mais pensar como o Pai. Só pensamos nas coisas mil desta vida. Ocupamos nossas mentes com tantas coisas nessa terra que já não há mais espaço para pensar naquilo que é o Senhor. Aleluia. Terceira característica de um bom relacionamento, para que seja íntimo: transparência, sinceridade total. Lá no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 11 ao versículo 14, Jesus fala de uma parábola acerca de um fariseu e um publicano dentro do templo, aonde existe um fariseu que não dobra o joelho, bate no peito e se orgulha de seus feitos no momento da oração dentro do templo. Mas revela também um publicano que não consegue nem olhar para cima e bate no seu peito, reconhece os seus pecados, reconhece as suas falhas, reconhece as suas transgressões. E o Senhor diz que aquele que sai justificado é justamente este publicano. E nesta noite, quais tem sido a nossa oração? A oração do publicano ou a oração do fariseu? Será que você tem se orgulhado dos seus feitos? Será que quando você dobra o seu joelho e fala: Senhor? Porque nós temos muito disso. O homem é assim, o ser humano é assim. Nos vestimos dos nossos erros, né? Se vestimos da nossa santidade. Parece que só o irmão tem pecado, nós não temos. Na hora da oração, parece que nós somos santos, só falta voar de tanta santidade que nós temos. Mas de fato, qual sai justificado? Aquele que se orgulha dos seus feitos? Aquele que diz que jejua? Aquele que diz que dá o dízimo? Aquele que a mão direita faz e a esquerda já anunciou primeiro que a direita fez? Qual somos nós? Ou nós somos aquele que chega na casa do Senhor e consegue reconhecer que precisa ser mudado, que existem alvos na sua vida e esferas na sua vida que ainda precisam ser trabalhadas pelo Senhor, que reconhece que não somos o dono da verdade, pelo contrário, ainda necessitamos de misericórdia. Nós somos aquele que ainda consegue olhar para dentro de si, ou aquele que só consegue olhar para a vida do seu irmão e não consegue mais enxergar o tamanho do problema, o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua transgressão, porque a transgressão do teu irmão parece ser maior que a tua, mas Jesus vai dizer: impacta. Você vai tirar o cisco do olho do irmão e esquece a prova que está no Senhor. Estamos falando de intimidade, mas, amados irmãos, precisamos olhar para dentro de nós. Quem de fato eu sou? Quem de fato nós somos como obreiros da casa de Deus? Porque muitas vezes nós se escondemos atrás do nosso ministério, escondemos atrás dos nossos ministérios e trazemos um peso muito grande sobre a vida da igreja e esquecemos das nossas responsabilidades como obreiros. E eu estou falando, irmãos, é de exemplo, eu estou falando de atitude, eu estou falando daquele que quer falar de oração, mas tem que viver oração. Que quer divertir a igreja, trazer responsabilidade sobre a igreja de jejum, mas ele tem que jejuar. Não temos mais espaço para obreiros que vivem uma vida separada da palavra, amaziada da palavra, prega uma coisa e vive outra, prega uma coisa e vive outra. Eu não vim aqui para exortar nenhum obreiro, pelo contrário, com muito respeito a todos os pastores, homens de Deus, que são menor desta casa, mas eu não posso
Terceiro, aleluia. Para termos intimidade, precisamos caminhar na mesma direção e na mesma forma. Não tem como. No livro de Amós, no capítulo 3, o versículo 3 vai dizer assim: porventura andaria dois juntos se não tivessem em comum acordo. Não tem como eu ter intimidade com Deus enquanto Deus está caminhando um caminho, eu estou caminhando outro. Não tem como ter intimidade com o Espírito Santo enquanto o Espírito Santo quer santidade, eu quero carne. Não tem como caminhar com Jesus enquanto Jesus quer cruz, eu quero conforto. Não tem como morar no céu, não tem como ir caminhar em intimidade aonde nós não temos o mesmo propósito e não caminhamos o mesmo caminho, irmãos. Não tem como, irmãos. Jesus aponta para um lado e nós olhamos e vamos para o outro. Jesus nos confronta para nós trilharmos o caminho e nós queremos outro. Não tem como ter intimidade desse jeito. Me perdoem, jovens, eu sei que tem sido difícil para vocês. Eu já fui jovem, mas no meu tempo ainda era mais fácil. Hoje eu sei que é mais difícil ainda. A tecnologia está destruindo. Os celulares estão matando. O tempo tem roubado de todas as formas. E muitas vezes nos faz acreditar que só de vocês estar aqui, vocês estão trilhando com o Senhor. Mas eu preciso vos dizer a verdade. Isso não é o suficiente. Oh, aleluia. Vocês precisam de fato trilhar aquele caminho da verdade, o caminho da santidade, o caminho da justiça, o caminho reto e sincero, para que vocês alcancem a salvação. Não permita essa ideia de só vocês fazerem parte de um grupo vai nos garantir a salvação, porque eu sei que dentro dos vossos corações vocês amam e vocês desejam, por isso vocês ainda estão aqui, porque agora existe muitos que querem, mas só querem, mas vocês não somente querem, mas ainda desejam e lutam para estar na presença do Senhor. Porque querer não é o suficiente. Precisa haver sacrifício. Eu não conheço um evangelho que não exista sacrifício. Precisa haver renúncia. Eu não conheço um evangelho que não seja verdadeiro, que não haja renúncia. Pausado não quer. Senhor, eu quero contigo. Você tem certeza? Sim, então tá bom. Começa por aqui. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Começa a negar a nós mesmos. Irmãos, não seja hipócrita dizer que é fácil negar a nós mesmos, que não é. Não seja hipócrita dizer que é fácil, que não é. E eu vou além, se não for pela graça do Espírito Santo, nós não negamos a nós mesmos. Então, jovens, precisa haver um crivo de negar vocês mesmos. Vocês vão precisar abrir mão de algumas coisas nessa caminhada. Vocês vão precisar negar algumas coisas. Vocês vão precisar carregar alguns fardos que os jovens aí fora do mundo não carregam. Vocês vão carregar uma cruz que o mundo aí fora não estão disposto a carregar. Porque os jovens aí fora não estão dispostos a negar a bebida. Os jovens aí fora não estão dispostos a negar a prostituição. Os jovens aí fora não estão dispostos a negar os prazeres desta vida. Por isso a cruz hoje de vocês é negar o que o mundo oferece, para vocês viver aquilo que Deus tem para as suas vidas. E eu tenho certeza no meu coração, e falo sem medo de errar, porque se não for assim, eu rasgo essa Bíblia e desisto desse evangelho. Mas se vocês decidirem carregar essa cruz, vai ser difícil sim, vai ter dificuldade sim, mas vocês terão a presença do Espírito Santo para te ajudar, e vocês vão ter céu, vocês verão aquilo que o mundo não pode lhe oferecer.
Meus amados irmãos, a quinta parte, para que nós possamos entender sobre intimidade. Para ter intimidade com alguém, você precisa amar aquela pessoa além dos limites. Porque você só ama quem tem intimidade. Gostar é uma coisa, amar é outra. Gostar é uma coisa bem mais fácil, mas amar requer alguns sacrifícios. E amar requer amar além dos limites para que você tenha intimidade. E no que tange a isso, nós olhamos para o livro de João, no capítulo 14, versículo 31, vai dizer: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Aleluia. Quem ama não faz o que quer, mas faz o que o Pai quer. Aleluia. Quando nós amamos de fato o Senhor, nós não fazemos aquilo que queremos, mas fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos. Aleluia. Dizer que ama é muito fácil, mas o verdadeiro amor não está construído em palavras, mas sim em atitudes. E meus amados irmãos, amada igreja de Jesus Cristo, se de fato nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos trilhar a vida a qual você está disposto a fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que você quer. E eu já vou encerrar, mas antes eu preciso concluir com uma análise bem sucinta da vida de um homem chamado Jó. Porque, irmãos, a Bíblia nos revela um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto, que desviava do mal, um homem que orava, um homem que jejuava em favor dos seus filhos, oferecia sacrifício em favor dos seus filhos, em medo do pecado de seus filhos. Um homem que o próprio Deus testifica dele. Então, meus amados irmãos, olhando para essa primeira parte, eu posso enxergar em Jó um grande homem de Deus. Mas não se assuste o que o Senhor trouxe ao meu coração. Em meio a tudo isso, irmãos, ele ainda não tinha intimidade com Deus. Então você pode orar, você pode vir ao culto, você pode desviar do mal, pode andar no caminho reto, pode trazer seu dízimo, pode trazer sua oferta, mas isso ainda não significa que você é íntimo e tem intimidade com Deus. Mas lá no capítulo 42, no versículo 5, a qual vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A vida de Jó, eu não vou entrar aqui, os irmãos já conhecem, nós aprendemos lá na EBD, lá na escola bíblica, lá na classinha das crianças, nós já falamos da vida de Jó, então os irmãos sabem. Então por que nós vamos encerrar aqui? Porque o Senhor falou no meu coração que existe uma maneira dele tornar íntimo de nós, e este meio é o meio da aprovação. E ele falou no meu coração que existem homens e mulheres aqui nessa noite que chegaram aqui cansados das suas provações, que chegaram aqui desgastados. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você, homem e mulher de Deus, que tudo isso que você está enfrentando, que esses momentos difíceis agora parecem noites intermináveis, momentos que você parece que já não vai mais aguentar. É o Senhor tratando contigo, porque Ele quer ter uma intimidade mais profunda com você.
mas o Senhor falou ao meu coração que muitos de nós, muitas vezes, quando Ele quer trazer para um nível mais profundo de intimidade e comunhão, e a luta vem, a prova vem, nós retrocedemos e afastamos, e isso tem impedido de nós tornarmos mais íntimos do Senhor. Mas nessa noite, debaixo da graça do Senhor, eu vim trazer uma palavra de ânimo. Não retroceda, não pare diante da luta, fica em paz, porque aquele que manda no vento e na tempestade, Ele está aqui nesse lugar. Aquele que conhece o teu levantar e o teu deitar, Ele está aqui nesse lugar. Aquele que abre porta onde não existe, aquele que vai brotar água da rocha, aquele que faz pão descer do céu, Ele está aqui. E Ele diz ao meu coração: pare, a minha igreja, não pare, não pare, pois o Senhor quer mais intimidade, e existe uma maneira a qual nós tornamos mais íntimo, se chama provação. Então resista à prova, porque a palavra do Senhor nos diz que não tem prova maior a qual possamos suportar, e no momento certo, oportuno, Ele é aquele que nos dá o escape. Aleluia. Irmãos, pense no que eu vou lhes dizer. Um relacionamento, ele só torna forte e profundo é depois que passamos por momentos difíceis. Então esse momento difícil que você está passando, aguenta firme, porque Deus quer tornar mais íntimo de você. Ele quer se revelar a você, e não tem como Ele revelar para você a sua glória, o seu poder, enquanto você tiver os seus próprios recursos. Não tem como Ele abrir o céu enquanto você ainda tem água guardada. Não tem como Ele bradar na sua vida enquanto ainda você tem seus próprios recursos. E se os recursos têm se acabado, não se desespere, porque aquele que provê, Ele busca intimidade com você.